Bom, agora a gente vai falar aqui do Entre o Céu e o Sal. Entre o Céu e o Sal. A gente vai aí. entrar aqui falando desse livro maravilhoso aqui, que já tá aí bombadaço já. Em todos os lugares. Tentando bombá-lo. Não, mas ele já tá, pra idade que ele tem, ele tá, ó, voando. Conta um pouquinho então dele, do que se trata, temas, espaço, tempo, personagem. Esse é um livro que eu brinco muito com ele, assim. Eu brinco que é a minha caixinha de medos. Todos os meus medos, todos os medos que me assombram, principalmente depois que eu tive filho, eu coloquei nesse livro, assim. Eu tive a ideia em 2017 e de lá para cá esses medos cresceram muito, porque a história do Brasil, ela vem correndo atrás desse livro, ao ponto de eu fazer essa brincadeira. As pessoas leem e dizem, nossa, vai virar uma grande série da Netflix. E eu disse, não, eu tive que correr para lançar, para não virar um documentário, porque a história do Brasil e do mundo, ela foi buscando esse livro de um jeito que passou a me assustar, me deixar mais preocupado com a velocidade com que as coisas estavam Ele ia deixar de ser ficção, acontecendo, né? Então, assim, resumindo a história, é um livro que acontece no futuro, eu não digo em que ano, né? Mas é pós-crise climática, então a água subiu, alagou ali a zona sul do Rio, e os mais abastados ali da Zona Sul, enfrentando esse problema da subida do mar, desapropriaram os morros e foram construir nos morros os novos bairros cariocas, Novo Leblon, Nova Ipanema. E o povo da favela, sem ter mais para onde ir, invade esses prédios alagados mesmo e constrói as novas favelas ali. Então eles refazem os prédios por dentro, para refazer a arquitetura por dentro, abrir caminho para passar moto, anda de jet ski, de caiaque, de lancha nas ruas alagadas, construíram barracos em cima dos prédios na Zona Sul toda ali, criando uma outra arquitetura para a cidade, né? Essa é uma parte do contexto. O Brasil se transformou em uma espécie de teocracia, mas sem nenhum tipo de revolução, sem nenhum tipo de golpe, nada disso, né? As igrejas pentecostais foram crescendo e crescendo e crescendo ao ponto de que só se votava em pastor e todos os candidatos tinham que ser pastores e todo mundo foi se convertendo para conseguir um emprego. Se você não for crente, você não é contratado, né? Ou pelo menos não se dizer, né? Então, assim, e acho que o que a gente viu nessa eleição aí em relação a isso é aterrorizante. Eu acho que não sei se nós estamos discutindo isso tanto quanto nós deveríamos discutir. Eu estou vindo de Porto Alegre agora, eu fiz o lançamento lá no dia 20 e estava acontecendo uma série de eventos em função do dia 20 de novembro, o movimento negro e tal, né? E eu tava tendo essa discussão com os meus amigos do movimento. Disse, cara, o meu livro, nem poderia, né, porque eu sou branco, não fala de negritude, mas ele não fala também por um ponto específico. Eu disse, a preocupação dele é uma preocupação dessa mistura de religião e de Estado, e eu dei 2 passos e eu esbarrei num apagamento da cultura negra, porque essas igrejas não falam sobre ser negro, né, no Brasil. Então, assim, está crescendo um conservadorismo perigoso misturado com a religião que, em última instância, e 2 passos na frente dele, ele apaga a cultura negra, ele tem um preconceito gigantesco com a comunidade LGBTQIA+, ele interdita completamente o debate sobre legalização das drogas, que é um debate fundamental para a gente parar de matar e de prender preto e pobre, né? Então, assim, eu acho que o que está acontecendo no Brasil, esses caras já têm 20% da Câmara dos Deputados esse ano, a maior bancada da história. O objetivo deles era 30%, então assim, eles estão com muita fome. Mas estão no caminho, né? Estão no caminho, estão crescendo. Então, assim, o pano de fundo passa por isso também, né? Discutir o que acontece quando um monte de grupos sem escrúpulos faz o que faz em nome de Deus. Se acha que tem esse poder de falar sobre Deus. Então esse é um outro pano de fundo importante também para a história dos Zias, que é um dos protagonistas, né? Tem a questão da milícia também, nesse futuro que foi legalizada pelo governo, se converteu, virou milícia cristã, e se converteu, porque também o povo dessas novas favelas estão lá naquele meio de água. Então o governo diz, quem quer saber dessa gente? Legaliza a milícia que virou cristã e deixa eles cuidarem dessa galera aí. Saca? Então isso é um outro contexto também pro Zias enfrentar. E aí eu criei a história desse personagem, o Zias, que ele foi criado no exílio em Portugal, e a mãe dele morre, a mãe dele que levou ele para lá morre, e ele acaba virando um meio menino de rua, né, em Portugal. Eu discuto também muito a questão do vício digital,
né? Essa questão de realidade virtual, o que vai acontecer se a gente que já é completamente viciado, né? Os moleques já não saem mais de dentro do videogame, só com fone de ouvido. Imagina quando for imersivo mesmo, né? Quando você tiver óculos de realidade você aumentada. Você vai se transportar real, né? Não volta. O que vai acontecer? Vai acontecer muita coisa boa, mas vai ter um problema de saúde pública aí, né? Já sabe que vai ter. Então, os Zias é viciado, né? Todo mundo no Brasil, nas periferias, todo mundo é viciado, porque é mais fácil você fugir para uma realidade virtual do que enfrentar a realidade de verdade, né? Então essa é uma outra discussão do livro, né? Que eu trago também no personagem dos Zias e dentro da comunidade também. E aí ele descobre lá que dizem para ele que na verdade o pai dele tá vivo e que só ele pode salvar o pai, mas que ele precisa voltar pro Brasil, que ele tem uma irmã. E aí quando ele volta pro Brasil, ele descobre que o pai dele era o pai Zain. E aí eu faço um pouco de resgate da cultura da minha mãe, né? Da coisa do onde foi parar o pai de santo, que foi expulso de todo que é lugar, né? Então ele teve que sincretizar de novo, né? Com a igreja. E aí a jornada dos Zias, para descobrir que o pai dele disse que deixou escrita uma profecia de que ele viria para cumprir essa profecia na igreja. E é uma igreja revolucionária e tal. E aí a história, os Zias descobrindo esse lugar e a história dele entrando em choque com a do miliciano Caleb, que tem aí um plano para a cidade submersa. Maravilhoso, maravilhoso. É necessário acho que esses temas todos que você traz, né, pra gente falar sobre ele. Eu trouxe diversas tensões aí, porque... Tensões que precisam ser faladas, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, sabe, Custódio, às vezes, de enxergar as coisas que estão muito próximas do nosso nariz, sabe? E aí a gente tem dificuldade também de projetar muitas coisas, a gente é muito imediatista, a gente só discute o agora, né? Então, discutindo o agora, ninguém está discutindo a sério a crise climática que está acontecendo. Os governantes vão lá, fazem aquele teatro da COP lá, e a gente sabe que desde 92 está acontecendo reuniões e nada muda, né? Porque a gente tem dificuldade de saber que está acontecendo, né? Agora a gente acabou de sair a notícia de que as geleiras já não tem retorno, o que foi derretido. O mar está subindo, né, 1 centímetro e tanto por década, então é um negócio que é assustador e está todo mundo assim de bobeira. Acho que na nossa realidade brasileira, esse crescimento dessas denominações evangélicas neopentecostais é uma coisa muito perigosa, sabe? O que eu trago no livro é muito real, sabe? Cara, o Edir Macedo tem um livro chamado Plano de Poder. Não tem nem subterfúgio, né? E o cara é dono de uma emissora de TV gigantesca. Nesse livro, a teologia que vence no Brasil é real e ela se chama Teologia dos Sete Montes, em que a sociedade é dividida em 7 montes da economia, trabalho, família, entretenimento, religião, cultura, e que a doutrina diz que o reino de Deus na terra só será cumprido quando esses 7 montes forem conquistados. Então só quando todos foram convertidos, e aí eles quase que dão como missão para todos os evangélicos dessa denominação evangelizar em todos os lugares. Então, assim, enquanto não for todo mundo convertido, o Jesus não volta. Então, assim, é sempre muito perigoso uma religião em que é mandatório você converter as pessoas para que alguma coisa aconteça. Sim. Sabe? A gente viu isso com os radicais do Islã. Sim. É a mesma coisa, que a jihad não é nada mais do que isso. Então, eles precisam evangelizar, eles precisam converter os infiéis. Então, eu acho isso perigosíssimo. Mas, ao mesmo tempo, acho que essa questão da religião é central no livro e ela é muito sensível. Eu também não queria fazer um livro de ataque à fé de ninguém, não é por aí. Sabe? Então, eu tentei fazer as coisas o mais equilibrado possível. Eu questiono muito esse perigo, trago as consequências, mas, por exemplo, tem a personagem Dona Maria, que é um pouco inspirada na minha mãe, que a Dona Maria, ela é uma cristã maravilhosa, de uma fé muito honesta, de uma fé muito genuína, como eu sei que tem... As faces, né? Como eu sei que tem centenas, milhares, milhões no Brasil. Né? Eu tenho recebido feedback, e eu tenho discutido muito isso no meu canal do TikTok, quem quiser seguir lá, Everton Birrenk lá no TikTok, isso, eu tô tendo todas essas discussões lá, e eu tenho recebido muito feedback de cristão, sabe, dizendo, puxa, eu também tô preocupado, legal discutir sobre isso. Legal. Eu acho que o jeito que eles lidaram com a eleição aqui deixou muito exposto essas relações, né, de um racha dentro da igreja. Eu acho que... E aí,
a fé cristã é a responsabilidade de quem é cristão. Né? Então eu quero que essas pessoas que são cristãos reais e honestos e que veem o perigo disso, é um livro muito bom para essa galera, que eu acho que no final das contas acabou sendo, em função da Dona Maria, um livro com uma mensagem cristã, no fim das contas. Por mais que eu ache Cristo maravilhoso quanto pensamento, um filósofo, né? Mas eu não pratico religião nenhuma, né? Ainda assim, eu acho que a mensagem final do livro acabou sendo bastante cristã, nessa minha vontade de não julgar a religião de ninguém, não fazer um livro panfletário, que é uma coisa que eu não queria também. Então, ele não é um livro panfletário, não é um livro que eu digo, a esquerda é maravilhosa, a direita é horrível, ser crente é horrível e ser ateu, sei lá o quê, ou ser é o que é legal, sabe? Eu não faço isso, eu critico todo mundo, tá todo mundo errado, porque eu acho que no Brasil tá todo mundo errado mesmo. Sabe? Então eu transporto esse pensamento crítico. Mas tá todo mundo errado, mas tá todo mundo no mesmo bolo. Tá todo mundo errado, tá todo mundo entrelaçado. Entrelaçado e uns mais que outros tentando achar uma solução. Exatamente. Uns tentando achar uma solução, outros tentando se entrelaçar mais. Outros errando, tentando achar uma solução, né? Errando, tentando fazer o certo. Outros se aproveitando da situação para obter vantagens, que eu acho que é uma regra brasileira, de certa forma. Né? Você falou uma coisa aí, muitas vezes a gente não enxerga, né? O brasileiro não enxerga, não está conseguindo enxergar. Eu acho que às vezes, dependendo, algumas pessoas até enxergam, mas eu acho que as pessoas ficam num comodismo, porque uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ter uma ação em cima daquilo que você está enxergando. Eu acho que tem uma diferença aí, sabe?